pessoal, tudo bem com vocês? Estreando aqui projeto novo no nosso site Indústria News, a gente que já tem feito aí há mais de um ano o videocast IndústriaCast, sempre com apoio e patrocínio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. A gente resolveu ampliar um pouco esse nosso trabalho, criando agora o Webinar da Indústria. Hoje, no nosso programa de estreia, a gente está trazendo aqui o Cláudio Zanão. Ele é presidente executivo da ABIMAP, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados. O nome é grande, né, Cláudio? Mas é uma indústria gigante no Brasil, né? Eu queria, antes de mais nada, para a gente começar, primeiro te agradecer a sua presença aqui no nosso programa, que você falasse um pouquinho de você, um pouquinho do seu perfil, né, e também da ABIMAP, né, a instituição que você é presidente executivo, né? Eu que agradeço. Começando muito informalmente, nós temos um amigo em comum, o presidente da CNI, o Alban. Verdade, Ricardo Alban sempre atuou na Tupi, né? Muito tempo. Tá, e ele está em todas aí, e a CNI está nos ajudando nesse impasse atual. Verdade. Mas eu sou engenheiro de formação e estou já aqui há 15 anos capitaneando uma indústria dos derivados do trigo. Como você disse, os biscoitos, as massas, o macarrão, sim, os pães de forma e os bolos industrializados. E nesses 15 anos nós temos uma indústria crescente, cada vez mais atuante, com um faturamento total dessas classes de 73 bilhões de reais por ano. Caramba! E produzimos cerca de 5 milhões de toneladas por ano desses produtos. Uhum. Então, graças a esses grandes números, sim, o Brasil é o segundo maior consumidor mundial de biscoitos. Bacana. E é o terceiro mundial de macarrão, o quinto mundial de pão. Então, nós temos uma grande predileção aqui pelos produtos à base de trigo, à base de farinha de trigo. Uhum. Você falou desse mercado agora, esses dados, esses números, é um mercado que vem crescendo ano a ano? Como é que está o setor assim? É um mercado que tem crescido cada ano ele tem sempre buscado um volume maior. Quando nós falamos em faturamento, sempre temos aí um risco da inflação, temos um risco do câmbio também, porque o nosso trigo, uma parte é importado, mas quando falamos de volume, é um crescimento real, uma média aí de 3% a 5% ao ano. Poxa, que bacana. Eu posso estar enganado, você me corrige se eu estiver errado, mas eu imagino que é uma indústria extremamente representativa, porque pode estar presente bem também no interior do Brasil, né? Quer dizer, às vezes a pessoa começa ali no fundo de casa, começa com um processo industrial, né? Me parece que tem essa característica também o setor, né? De estar presente em muitos municípios do interior do Brasil, né? Correto. Esses produtos, normalmente, nós temos muitas empresas familiares que produzem biscoitos, massas, pães também. E com esse Brasil, com esse tamanho todo, às vezes o frete é mais caro que o produto. Verdade. Então, é uma razão para que em quase todos os municípios nós tenhamos alguma industrialização de algum tipo. Isso ajuda, então, no consumo de um produto mais fresquinho, um produto saudável, um produto sempre na hora pronto ao consumidor. Verdade, bacana. Qual é a participação do Nordeste nesse mercado? O Nordeste, ele é o maior consumidor de biscoitos, se você comparar com o Brasil, 27% do consumo total. E o Nordeste, ele tem uma predileção pelo cream cracker. Sim. O cream cracker, o água e sal, que é a mesma linha, a Maria Maizena, são os 4 produtos populares que nós chamamos. É a base da nossa produção. Aí você vai fazer em biscoitos derivados para biscoitos doces, biscoitos salgados, biscoitos cobertos. Perfeito. Bom, bacana. Você falou a questão do câmbio, a questão da inflação, né? Isso tem impactado o setor? Como é que você analisa? Quer dizer, tem sempre o altos e baixos da questão do dólar, né? Agora, por exemplo, a gente tem toda essa questão tarifária com o Trump. Eu não sei se isso de alguma forma afeta o mercado, afeta vocês. Me fale um pouquinho sobre essa conjuntura macroeconômica. Nós temos aí um consumo do Brasil de 13 milhões de toneladas de trigo por ano.
e produzimos, em média, metade desse volume. Sim. E vamos buscar o excedente, a nossa necessidade no Mercosul. Exato. Paraguai e Uruguai sempre colaboram aí com 1,5 milhão de toneladas excedentes. E a Argentina, ela consome 6 milhões de toneladas, mas produz 20. Então, somando Argentina, Paraguai e Uruguai, nós temos aí um excedente exportável que nós podemos adquirir tranquilamente para fechar as contas. Quando, por qualquer motivo, a Argentina tiver um clima, tiver alguma seca e perder a produção, nós corremos para os Estados Unidos e o Canadá. Sim, sim. Isso é uma segunda opção, mas o que é importante é que nunca faltou trigo no país, consequentemente, biscoito, massas e pães sempre estiveram na gôndola também. É verdade. Me fale uma coisa, vocês trabalham com perspectiva de segundo semestre de que forma? Melhor do que o primeiro, costuma ser? Como é que vocês... É a mesma coisa, estamos no Brasil, né? Afinal, o primeiro é para pagar as dívidas e o segundo é para se ter algo no bolso. E o brasileiro, ele, de uma maneira geral, ele gosta de experimentar, ele gosta sempre de produtos diferentes e a indústria sempre corresponde, tanto em relação ao produto quanto a uma embalagem diferenciada também. Nós estamos conversando com o Cláudio Zanão, presidente executivo da BIMAP. Cláudio, tem uma coisa curiosa, é que agora no dia 20, se eu não estou enganado, é domingo, né? A gente tem uma data aí interessante, que é o Dia do Biscoito, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso. É curioso, né? O Brasil tem um Dia do Biscoito, por que disso? Como é que vocês celebram a data? Enfim. Eu sou um pouco exagerado, eu gosto de dizer que Dia do Biscoito é todo dia, mas fica chamando é isso. Então, 20 de julho é o dia oficial do biscoito. Sim. E aí nós temos sempre aquela ideia de algumas promoções, de algo diferente no ponto de venda. Sim. Afinal, esse produto ele tem uma penetração de 99,8%. Quer dizer que, basicamente, todo brasileiro consome por ano um pacote de biscoitos. Então, seja ele numa indulgência, você querer algo mais doce naquele momento, ou uma dieta, você tem biscoito para toda hora. Você tem uma gama de produtos que satisfazem a sua necessidade de indulgência ou de uma dieta. Me fale uma coisa, existe alguma diferença entre biscoito e bolacha? Bolacha ou é tudo a mesma coisa? É confusão de brasileiro, de nordestino, enfim? Eu acho que não é confusão do brasileiro, é confusão dos fabricantes que dizem que biscoito é um produto nobre e o meu concorrente faz bolacha. Então, e é uma indústria que está sempre em movimento, né? Assim, está sempre lançando produtos novos, enfim. Afinal, a inovação faz parte do negócio. Se você for pensar em biscoito em formato redondo, quadrado, em recheio, morango, chocolate, em doce e salgado, são mais de 1.500 tipos que nós temos no Brasil. Quer dizer, você dificilmente não vai achar um produto que satisfaça o seu paladar nessa gama de produtos que nós temos. Nós temos aí, como segundo maior mercado mundial que eu te falei em consumo, um volume, uma diversificação muito grande. Você falou da questão do trigo, a questão do câmbio. Quais são os outros fatores que você diria que de alguma forma impacta esse setor no Brasil, né? Que são entraves, digamos assim? O trigo eu citei porque ele é a base, é a matéria-prima base da farinha de trigo, né, para esses produtos. Apesar de eu preciso mudar um pouco esse discurso, porque hoje, com o gluten free, você já tem biscoitos à base de milho, à base de farinha, de arroz também. Então, nós temos aí, como eu disse, produtos para satisfazer todas as necessidades, todos os segmentos. Outra coisa que sempre tem um custo muito alto é a embalagem do produto. Ela também participa. Aliás, tem uma historinha um pouco antiga já, que perguntaram qual era o melhor tipo de embalagem para um pessoal. E eles falaram, a melhor embalagem é aquela que não faz barulho quando você abre na gaveta do escritório. É verdade. Isso entrega a gente, né? Ou então de noite, né?
Exatamente. Então, se você conseguir comer o seu pacotinho quietinho ali, numa boa, mas se você lhe der um crack ali, esse Aham, pacotinho voa em segundos. aham. E eu queria abordar uma questão também que está muito na moda, digamos assim, na ordem do dia, né? Que é essa questão da inteligência artificial, né? Que tem impactado aí quase todos os segmentos, né? Da economia, jornalismo, publicidade, medicina, enfim, né? Praticamente todos. E a indústria certamente está trabalhando muito em cima disso também, né? Me fala um pouco disso, como é que vocês têm tratado isso, a indústria alimentícia tem tratado isso? Se você pensar numa fábrica mais Né? moderna de biscoito hoje em dia, ela chega a produzir uma máquina 5 toneladas por hora. Uhum, Então, não há inteligência mecânica que dê conta desse volume expressivo, porque você tem que ter a produção acoplada já às máquinas de embalar. E uhum, tudo isso controlado por computadores, obviamente. uhum, Então, você usa tanto no processamento dos produtos, quando também você vai idealizar, vai pensar numa embalagem diferente. uhum. Então, hoje em dia, com a inteligência artificial, que você não tem que escrever o que você quer, mas você pode falar o que você deseja, Sim. ela vai te dar N opções, N ideias de embalagens diferentes e é isso que a indústria gosta. Uhum. Uma curiosidade, dentro da nossa associação tem os panetones também. Isso. E nós descobrimos aí há um ano atrás que 30% dos panetones consumidos no Brasil Uhum. são para presente. Caramba. O que aconteceu? A indústria caprichou nas embalagens para você ter um belo presente para oferecer no final do ano. Uhum. Muito bom. Você vê também, com inteligência artificial, também a questão de redução de custos, como é que fica também, e aí a gente tem que abordar essa questão que é importante, a questão de empregabilidade, né? De produtividade, como é que você enxerga isso? A mão de obra vai ser substituída? Conte um pouco para a gente. A associação ela trabalha muito também com cursos profissionalizantes para Uhum. que as indústrias tenham a melhor mão de obra Uhum. possível, né? Então nós temos cursos desde fabricar macarrão, fabricar biscoitos, fabricar pães. Então, de uma maneira geral, tudo isso hoje faz parte do nosso leque que Uhum. nós entregamos para a indústria, para o fabricante desses produtos. Isso. A inteligência artificial, ela conecta o consumidor final, o que ele está comendo, o que ele está querendo mais, qual é o melhor tipo, qual é o melhor sabor, e conecta com a indústria. O que nós podemos fazer em termos industriais, em termos de volume, grandes volumes. Isso. Obviamente, essa velha história, quanto maior o volume, menor o custo, melhor o preço ao consumidor. Verdade. Você falou de empregabilidade, e uma outra coisa que observa nesse setor é a oportunidade que dá a muita gente que até não chegou no nível de universidade, curso superior, né? Você tem aí os cursos que o Senac oferece, aqui na Bahia eu vejo muitos cursos que Fantástico. o Senac oferece, o SESC, enfim, né? Então, acaba oportunizando uma mão de obra que, se não fosse essa indústria, talvez estivesse até desempregada, digamos assim, né, Zanon? Nós temos em Marília. Marília é uma capital do biscoito aqui em São Isso, Paulo. verdade. E lá tem um Senai que tem uma planta piloto para você produzir biscoitos. Então, você não pode fazer teste de um produto com sabor diferente, alguma coisa, 5 toneladas hora de teste é um pouco exagerada pelas grandes máquinas. Uhum. Então, a vantagem de você ter um Senai é que você, com alguns quilos de produto, você faz o teste que você quer para poder ter um produto idealizado no final, com sabor, consistência, direitinho. Uhum. Então, o Senai ele trabalha profundamente em nos auxiliar a desenvolver novas embalagens, a desenvolver novidades para o mercado. Pô, bacana. Só efeitos de curiosidade, tem, assim, diferenças de consumo, digamos assim, o pessoal do Nordeste prefere determinado tipo de biscoito, massa, o pessoal do Norte já rejeita, o Sul já aprecia melhor outra coisa, tem diferenças, assim, de É gosto? bem legal. O Nordeste prefere mais o salgado. Sim. Uma grande diferença aqui do Nordeste, aqui do Sudeste para o Nordeste é que nós aqui consumimos muito pão francês, aquele pãozinho pequeno.
E o Nordeste substituiu o pão francês pelo cream cracker. Então, ao invés de você ter um consumo de pão, às vezes na refeição, junto, você tem um cracker ao lado do seu prato. Isso é bem legal. É um produto muito natural que vai bem também com as refeições. Bacana. E outra coisa que é interessante desse setor é que vocês acabam conversando muito com o setor varejista, né? Tem essa integração muito forte, né? Indústria, varejo, né? O grande mal nosso é que o varejo não tem gôndola de plástico, de borracha, para caber tudo quanto é tipo de diferente de biscoito. Verdade. Então, nós temos sempre acesso a informações do que se consome mais, para que o varejista nos dê um espaço maior na sua gôndola. Ele é uma empresa, ele tem uma lucratividade a alcançar, então ele vai querer o que vende mais, o que dá maior giro lá dentro. E nós fornecendo essa informação, nós conseguimos um espaço sempre adequado aos nossos produtos. Poxa, bacana. Me fale uma coisa, por ano, assim, o setor costuma lançar quantos produtos? Você tem esses dados, assim, de quantos novos produtos chegam ao mercado, quanto eles investem nessa nova, né, em novos produtos, né, para encantar o consumidor? Você tem esse dado? Eu diria a você que é uma quantia considerável, eu não teria esse número exato, porque normalmente é segredo dentro da indústria, né? Eles gostam de fazer, mas esse setor também frequenta, não só no Brasil, mas muitas feiras internacionais. Então, nós tivemos agora, no mês passado, uma feira especializada em macarrão na Itália, e tem a cada 3 anos. Em seguida, no ano que vem, vai ter uma feira de biscoitos. Então, esse setor está sempre viajando e procurando ideias e trazendo soluções. Eu estive numa dessas feiras e encontrei muitos associados que fazem compra, falam tchau para mim porque eles têm produtos a comprar específicos para a fábrica dele. Essa novidade ainda não é para os meus olhos, é para dentro da indústria que eles vão lá buscar ideias, vão buscar novos sabores e novas oportunidades. Falando nessa questão de mercado internacional, como é que você compara a indústria nacional com os players internacionais? Estamos no mesmo nível, estamos abaixo, estamos acima da média? Que tipo de comparação você faz? Olha, eu diria para você que no mínimo no mesmo nível. Porque as fábricas aqui são muito automatizadas, muito bem conservadas. Então, nós estamos sempre no mesmo nível com alguns produtos diferenciados. Então, o Brasil ainda consegue colocar muita exportação, tudo que é possível fazer. Outro detalhe também, que é um fabricante nosso, o primeiro fabricante mundial de panetone é brasileiro. Qual é a indústria mesmo? Eu não deveria falar, mas a concorrência vai achar ruim porque eu estou falando que a Baldur que é o primeiro fabricante mundial de panetone. E você falou uma coisa engraçada, como esse produto específico, que faz parte aí da associação, né, vocês englobam também esse setor, cresceu, né, assim, no mercado, como as pessoas passaram a consumir, né, e começa a chegar às gôndolas bem antes do Natal, né? É uma coisa interessante, porque a indústria fez com esse produto, né? Exatamente. Nós, agora em setembro, vamos fazer um salão do panetone aqui em São Paulo, para os nossos fabricantes exporem para a mídia, para os seus colegas, o que tem de novidade em embalagem, como eu te falei, muitos são para presente, o que tem em sabor, o que tem de ideias novas. Então, a divulgação é bem oportuna. Como eu comentei já, o brasileiro gosta de experimentar, ele sabendo que tem novidade, ele vai atrás. Poxa, bacana. Estou conversando aqui com o Cláudio Zanão. Cláudio, estamos chegando ao final da nossa entrevista, do nosso primeiro programa aqui no Webinar da Indústria, que tem um apoio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, patrocínio. Enfim, eu queria que você deixasse um recado aqui para o consumidor baiano, né, para esse setor aqui na Bahia. Você falou de Ricardo Alban, né, que durante muito tempo foi presidente da Tupi, né, foi um dos executivos, depois virou presidente da FIEB, hoje é presidente de uma das entidades mais importantes do setor empresarial brasileiro, que é a CNI, né? Enfim, deixa um recado aí para os seus pares aqui na Bahia, digamos assim. Olha, e também um grande produtor de biscoitos. Isso.
O Albani tem a Tupi, que é uma fábrica de biscoitos. Uhum. Então, nós estamos fazendo propaganda para o Albani, vamos cobrar dele depois. Verdade. A Bahia, ela não deve nada a ninguém, tem fabricantes nacionais e direto lá, que você conhece também, grupos diferenciados que nasceram na Bahia, que cresceram com a Bahia. Agora, o Brasil é muito grande, como nós já conversamos, e essa distribuição nacional é oportuna. Então, você ter centros de distribuição ou centros de produção em outros estados é fundamental para que você tenha uma distribuição a nível nacional. Os nossos produtos, como eu disse, eles não devem nada a ninguém, são de primeiríssima linha, para todos os gostos, para todas as dietas que você imaginar, existe a possibilidade, e tem crescido essa indústria porque os produtos são bons e saudáveis. Pô, bacana. Cláudio, obrigado mais uma vez, viu? Cláudio Zanão, presidente executivo da BIMAP. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, viu?